Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, mais uma vez. Seja muito bem-vindo a esse canal. Deus abençoe grandemente sua vida. Desejo que seu dia, sua semana, esse mês que está iniciando, seja um mês de milagres na tua vida, na vida da tua família, nos teus negócios, que tudo te vá bem. Vamos finalizar aqui os estudos no Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Falamos no último vídeo sobre a morte de Jesus. A morte de Cristo é a Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. A sua morte nos trouxe vida, a sua morte nos trouxe perdão, sua morte nos trouxe justificação. Sua morte foi uma morte substitutiva, porque ele não merecia morrer, ele morreu voluntariamente em nosso lugar, ele se colocou nessa posição em favor de mim e de você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Esse é o benefício da cruz. Mas se Jesus somente tivesse morrido, a nossa esperança não existiria. E diferentemente dos sacrifícios que eram feitos no passado, onde os cordeiros não ressuscitavam, não viviam novamente, e por isso era necessário renovar esse sacrifício ano após ano, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi o Cordeiro que morreu, foi imolado no dia da Páscoa, mas ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a grande chave de esperança que há no Evangelho. Assim como ele ressuscitou, nos garantindo que também seremos ressuscitados com ele no último dia. A vida que ele entregou na cruz foi repartida por nós. Por isso ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. E disse também: essa é a nova aliança firmada no meu sangue. A morte de Jesus estabeleceu uma nova história para nós. Não uma história de condenação, mas uma história de renovo, de vitória. Uma história de um novo homem, criado agora em Cristo Jesus para as boas obras. E no capítulo 20 relata sobre essa ressurreição, quando aquelas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, vão ao sepulcro logo pela manhã, onde Jesus tinha sido depositado, era tipo uma caverna, e ali elas vão, encontram o sepulcro aberto, e Jesus não está lá. Elas saem, avisam os discípulos vão lá conferir, realmente Jesus não está, e há um encontro, onde um anjo, muito provavelmente um anjo, ele diz: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, não está mais aí. Jesus havia ressuscitado ao terceiro dia, como ele havia dito, como ele havia profetizado. O Cordeiro de Deus já não é mais o Cordeiro, agora é o leão da tribo de Judá. O Cordeiro se transformou em um leão porque ele venceu. Ele venceu a morte e está agora novamente vivo entre os homens. Então ele aparece a Maria Madalena no capítulo 20, ele aparece aos discípulos, ele aparece àqueles dois homens no caminho de Emaús, ele aparece a Tomé, e Tomé, quando ouve o relato, que Jesus havia ressuscitado, ele faz aquela declaração: eu só acredito se eu tocar no lugar onde foram pregados cravos. E Jesus se apresenta a ele e mostra: toca aqui, Tomé, olha onde fui perfurado. E ali, Tomé acredita. E Jesus diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, depois da sua morte e ressurreição, Jesus aparece várias outras vezes
durante 40 dias, instruindo os discípulos sobre a descida do Espírito Santo, sobre esse revestimento pelo Espírito Santo, sobre essa habitação do Espírito Santo que aconteceria 50 dias depois, no dia de Pentecoste. Durante 40 dias, Jesus continua aparecendo. No capítulo 21, ele aparece junto ao mar de Tiberíades. Ele aparece também restaurando Pedro, né? Assim, um dos últimos atos, né, de Jesus antes de subir ao céu. Quando Pedro é restaurado, vale a pena a gente ler, né? No capítulo 21, a partir do versículo 15, está escrito assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe uma terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que tipo de morte iria glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem há de te trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo que havia de morrer, aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica essas coisas e as escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escreveria. Então, o Evangelho de João finaliza com a restauração de Pedro, o mesmo que havia negado 3 vezes Jesus, agora 3 vezes tem que dizer que o ama. E Deus deixa a ordem para ele, apacenta as minhas ovelhas. A ordem é para nós também, apacentarmos as ovelhas do Senhor, cuidarmos, continuarmos a obra que ele começou, pois agora o próprio Deus habita dentro de nós pelo Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecoste. Glória a Deus, o Senhor ressuscitou. Ele não está num túmulo, ele vive e reina eternamente. O grande El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, aquele que domina sobre todas as coisas, vive e reina e intercede por nós em todo o tempo. Receba a palavra de Deus no teu coração. Jesus ressuscitou. E como ele ressuscitou, milagres, sinais, maravilhas podem acontecer também na tua vida.
Encerramos a leitura e a meditação no Evangelho segundo escreveu João. Você que acompanhou, eu agradeço. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Quero te fazer um convite, porque Jesus ressuscitou. E durante 40 dias ele apareceu aos discípulos. E em 50 dias, todos aqueles que creram receberam o Espírito Santo como selo da promessa, a garantia da promessa. Iniciamos ainda hoje, à noite, com 40 dias de propósito de oração. Serão 40 dias de consagração, santificação, baseados no livro Retorno à Santidade. Eu quero te convidar a fazer essa jornada comigo, é uma jornada de santificação. Porque assim como os discípulos foram revestidos de poder no dia de Pentecostes, de graça, de unção, o próprio Deus veio habitar dentro deles. Eu creio que ao findar esses 40 dias de propósito que fazemos, não é um propósito para receber um milagre de Deus, não. É um propósito de santificação, de consagração ao Senhor. Se fizermos isso, mesmo que você não peça, porque o Senhor sabe aquilo que você precisa, eu tenho certeza que Ele te dará. Mas, muito mais do que isso, eu tenho certeza que ao final desses 40 dias, você receberá um revestimento, um manto novo na tua vida. Assim como os discípulos fizeram grandes coisas com o poder do Espírito Santo sobre as suas vidas, eu também creio que nós, ao findar esses 40 dias de propósito, seremos revestidos de um poder e de uma autoridade como nunca tivemos. Uma coisa que a gente sempre diz, você não pode esperar novas coisas, coisas novas, fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. É preciso fazer algo novo e esse propósito de santificação provavelmente é esse algo novo que você ainda não tenha feito. Eu quero te convidar a fazer isso. Coloque isso como um compromisso seu, de todos os dias meditar, participar, receber a ministração do alto sobre a tua vida. Eu me coloco aqui como instrumento para que isso aconteça. Então fica ligado aí, tá? Vou deixar aqui nessa publicação o link do canal para você que não é inscrito, se inscreva, porque é através desse canal aqui que nós vamos fazer essa jornada, tá? Então, se você quiser também ir para o grupo do WhatsApp que eu tenho, deixa uma mensagem aí, tá? Deixa uma mensagem, porque eu te direciono ao grupo do WhatsApp e eu tenho certeza que serão 40 dias de presença do Espírito Santo em nossas vidas. 40 dias em que Deus irá fazer uma grande transformação em nós. Eu acredito nisso e eu estou muito empolgado para isso e eu quero ver o que Deus irá fazer após esses 40 dias. Te convido, vem comigo, vamos nessa jornada de santificação. Tenho certeza que existem coisas que Deus quer fazer na tua vida. Desejo a você um dia abençoado, um mês de abril repleto de respostas de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe grandemente sua vida e nos vemos na nossa jornada de santificação, retorno à santidade, tá? Mais tarde, se Deus assim permitir.